Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo em Kardec. Eu estou aqui com o Michel, com o José, e a gente vai continuar o estudo dessa obra, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Então, vou passar para eles se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. Hoje o time completo, hoje não tivemos nenhum contratempo, tudo certinho. Graças a Deus, o Eric comandando, ele é muito melhor que eu, comandando a parte tecnológica, que eu entendo muito pouco. Sejam bem-vindos, vamos estudar hoje no nosso terceiro estudo da obra O Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, o item 2, onde Kardec vai conceituar o que é o espírito para o espiritismo. Participem, mandem questões, curtam, compartilhem, se inscrevam e que a gente tenha um bom estudo. Bom, boa noite a todos, boa noite, Michel, boa noite, Eric. Uma alegria de novo a gente estar aqui para estudar essa obra importantíssima de Kardec, que é o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, né? Então a gente vai dar sequência. Semana passada, se eu me lembro bem, a gente falou bastante sobre o tema da ciência, né? O Espiritismo enquanto ciência, porque a gente comentou o item número 1 dessa parte dos espíritos, onde Kardec vai definir exatamente o Espiritismo como uma ciência, né? Nós comentamos que ele já havia colocado essa definição na obra O que é o Espiritismo, né? Essa obra importante também, de divulgação. Ele vai colocar no preâmbulo que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, de fato, é um trecho bem importante para todos nós espíritas. E hoje a gente vai dar sequência ao estudo da obra, falando exatamente da definição do que é o espírito para o espiritismo. Então, eu desejo um excelente estudo a nós e, mais uma vez, pedir aí o comentário, as perguntas das pessoas do chat, né? Que curtam o vídeo, compartilhem e que a gente tenha um excelente estudo. Então, vamos ao texto, aqui o item 2, Vamos lá, então. Eu vou ler o item 2 e todo mundo já sabe como é que funciona, né? A gente inicia a rodada aí de comentários. Então, Kardec diz no item 2, os espíritos não são, como frequentemente se imagina, seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos. As almas ou espíritos são, pois, uma única e mesma coisa, de onde se segue que quem crê na existência da alma crê por isso mesmo na dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Então ele inicia com basicamente duas informações. Ele vai conceituar o espírito, vai nos dizer qual é o conceito de espírito para o espiritismo. Isso é muito importante, porque não significa que quando outros autores, outras obras, outras teorias falam em alma ou espírito, que necessariamente esteja falando da mesma coisa que o espiritismo. Então é muito importante que a gente entenda como o espiritismo conceitua o espírito. E também a alma, né, que ele vai mostrar que são a mesma coisa. A gente precisa entender, quando vai estudar uma teoria, o significado das palavras dentro daquela teoria. Portanto, se a obra pretende explicar resumidamente os fenômenos espíritas, o principal elemento de um fenômeno espírita é o espírito.
Por isso que a gente tem que começar entendendo o que ele é para o Espiritismo. O que ele é para que a gente entenda depois, quando for ver o estudo do fenômeno em si, e falar dos espíritos, a gente já saiba do que se trata. Então é muito importante. A gente tratou disso lá na obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, e Kardec também trata disso. Aqui a gente está revendo de uma maneira agora mais ligada à ideia dos fenômenos. Então, o principal ponto que eu iniciaria dizendo, né, para quem nos ouve, é muito importante que a gente entenda que há um entendimento do Espiritismo, um conceito, um significado, como o Espiritismo entende o que é o Espírito. E que a gente não tenha a ingenuidade de achar que outras teorias, só por usarem a mesma palavra, vão estar falando necessariamente do mesmo entendimento das palavras. Isso é muito importante para que a gente evite confusão. E ele deixa muito claro um primeiro ponto para o Espiritismo. Para o Espiritismo, o Espírito não é um ser à parte na criação. Um ser criado especial, diferente de nós. Os espíritos são aqueles que viveram na Terra ou em outros mundos, mas todos somos espíritos. Não existem tipos diferentes, criados tipos diferentes. Então teria o ser humano. Muitas vezes, se a gente pegar lendas, tradições religiosas, os próprios filmes modernos, séries modernas, eles colocam muitas vezes a alma, o espírito, o ser espiritual, o fantasma, é sempre um ser diferente do que o que nós somos, né? A própria ideia, por exemplo, de anjo, de demônio, de muitas religiões, coloca esses seres espirituais como sendo algo à parte, diferente de nós. Quando para o espiritismo, o espírito ele não é um ser à parte. Todos nós somos espíritos, nós que vivemos agora num corpo, quanto aqueles que estão fora do corpo. Então, nada mais é o espírito do que a alma daquele que viveu no corpo, ou viveu em corpos em outros mundos, já que os espíritos também encarnam em outros mundos. Então, é muito importante essa ideia da gente entender. Isso vai ser fundamental para entender a ideia de espírito no espiritismo. Porque uma vez que os espíritos e nós somos a mesma coisa, não são seres especiais à parte, a gente vai ver que quando eles se manifestarem, eu tenho que ter todo o cuidado possível. Porque como os espíritos não, já que eles são como nós, eles não sabem tudo, há espíritos de diversos níveis, há espíritos bons, maus, ignorantes, sábios, da mesma maneira que há homens bons, homens maus, homens sábios, homens ignorantes. Então isso é fundamental, essa primeira ideia, de que não são seres à parte, especiais. E depois ele coloca essa ideia, né, de alma e espírito sendo a mesma coisa. Quem crê em um, crê no outro. No espiritismo, a alma e o espírito é a mesma coisa, né? Eu não posso fazer uma separação. Como, às vezes, muitas propostas espiritualistas vão colocar diferenças, né? Então, esse é um primeiro ponto muito importante, parece algo simples, mas a gente vai ver que até hoje há confusão, as pessoas às vezes confundem, né? De primeira, esse é meu comentário, deixa eu passar para o José agora. Eu queria colocar alguns pontos e depois vou passar para o José. É interessante, né? Primeiro, essa questão, né? Alma e espírito, né? Você vê que aí ele está usando o conceito de alma, que ele fala do livro dos espíritos, né? A alma é o espírito encarnado, né? Em outros contextos, ele usa a alma também para falar por exemplo, do princípio inteligente mesmo desencarnado, né? Mas aí ele está usando o conceito do livro dos espíritos. São a mesma coisa, mas no livro dos espíritos ele usa para casos diferentes, né? Então os espíritos seriam o desencarnado e a alma o encarnado. Então ele está falando isso, né? Se você acredita na alma dentro do ser humano, você tem que admitir os espíritos fora, né? Se a alma é imortal, né? Então, mas aí é uma questão das palavras, né? Da polissemia dos termos. Mas é interessante essa questão, né? Que fala que não